Bahia! 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 Olha, parabéns ao River do Piauí por ter passado de fase na Copa do Brasil, por ter também ganhado o prêmio, né, por ter passado de fase. E outra coisa, aos que muito dizem, ele pode até ser o último colocado no campeonato estadual. Mas temos que lembrar o quê? Que ele é líder do grupo na Copa do Nordeste, inclusive mesmo o grupo do Bahia. E outra coisa, eliminou o próprio Bahia na Copa do Brasil. Então eu acredito que é errado a gente menosprezar o adversário, dizer assim que foi zebra. Porque temos que entender, do outro lado também tem um time, eles têm vontade, eles têm família, eles têm um objetivo igualzinho ao nosso time, que acabou não cumprindo com o que deveria ser feito. Inclusive o River aproveitou melhores as chances que teve, diferentemente do Bahia, que perdeu inúmeros gols no primeiro tempo, que produziu, apesar do segundo tempo ter sido bastante fraco, mas o primeiro time produziu, porém não soube ser eficiente. E outra coisa, aos que culpam o Roger pela eliminação, eu sinceramente não boto a culpa nele. Claro que ele tem sua passada de culpa, mas eu não boto a culpa nele pela eliminação não. Eu boto a culpa, sabe quem? A diretoria, que não muda o discurso, que não faz com que os jogadores tenham vontade, se sintam incomodados em querer jogar, sabe? Querer dar sangue, não entrar com salto alto como fizeram ontem, achando que um simples empate ia garantir tudo, e acabaram levando fumo. Um gol aos 45 minutos do segundo tempo. Quem que vai ter condições físicas para reagir em pleno início de temporada? Inclusive eu até entendo que o time está em início de temporada e de que algumas coisas não vão acontecer agora, só lá na frente. Mas eu acho que um pouco mais de concentração, um pouco mais de vontade em jogar, tá faltando. Ontem foi um exemplo disso. E essa culpa eu não boto no treinador, porque eu venho acompanhando o dia a dia do Bahia. Ano passado fui inúmeras vezes a treinos no Fazedão, não tô aqui me gabando por isso não, mas eu tô vendo o trabalho do cara e sei que ele cobra bastante, que ele treina, que ele varia os treinos, que ele tenta diversas formas para poder fazer com que esse time produza. Mas ele não tem culpa se os caras lá dentro não estão produzindo, pô. Chega na cara do gol, perde o gol incrível. Na hora que é pra cruzar, chuta a esmo. Não sei se vocês prestaram atenção no jogo de ontem, mas tem um lance que Gregory, ao invés de cruzar, ele chuta e você escuta bem o grito de Roger: calma! Tá faltando isso, pô, calma, concentração. Não é porque você tá com a vantagem de um empate, porque você vai ficar deitado nela o tempo todo, deitado em berço esplêndido, achando que tudo vai dar certo, que a estrela do Bahia vai ser brilhante mais uma vez e que vai dominar tudo, que a camisa vai pesar. Não é assim. Não é assim que a banda toca. A Copa do Brasil é diferente, pô. A competição perigosa. E vocês sabiam disso, os jogadores sabiam disso, pelo discurso que deram. Sabiam. E agora o que resta é lamentar a eliminação, infelizmente. Mais um vexame. Não é a primeira vez que o Bahia é eliminado de uma competição na primeira fase. Ano passado foi a mesma coisa na Copa Sul-Americana. Inclusive, além de ter uma perda técnica, né, já que você tem uma competição a menos, você também tem uma perca financeira, porque você não vai ganhar os prêmios caso passasse de fase. Os planos do Bahia eram no mínimo chegar à quarta fase, não vai chegar mais. E agora, como é que fica essa pressão da torcida aí? Bavi chegando, sábado, quarta-feira da Sul-Americana. Ainda dá tempo para consertar as coisas. Eu já tinha avisado antes de que teria que ter um pouco mais de concentração no jogo. Desde aquele jogo contra o Imperatriz pela Copa do Nordeste, eu falei, tem que ter um pouco mais de concentração, porque pegar um time mais arisco ou com um nível técnico parecido ou melhor que o do Bahia, vai acabar passando aperto. E foi o que aconteceu ontem, felizmente. Aos corneteiros de plantão, se for pro Bahia continuar lacrando, fazendo camisa pra gay, como vocês dizem, falar do social, utilizar políticas de esquerda, como vocês tanto falam, que faça. Eu apoio muito a diretoria que faça esses atos de marketing, porque não é Roger que tá lá dentro, não é Guilherme Belitani, não é Gilberto, não é Elber, entendeu? Não é Daniel que tá no departamento de marketing falando sobre assuntos sociais. Vocês têm que entender que
que o futebol hoje é um retrato da sociedade que vivemos, é um retrato do Brasil, e que o Bahia tem muito sim que falar sobre isso, e que vocês gostam muito de se aparecer nesse momento aí para ficar exibindo seus discursos de ódio, entendeu? Seus discursos racistas, homofóbicos e antidemocráticos. Não me compactuo com isso. E o que eu falo é o seguinte: campo é campo, fora de campo é outros 500. Aguentem. O Bahia tem que sim investir no marketing, sim. E se eu fosse do marketing agora, eu lançaria uma ação social agora. Então eu tava nem aí, irmão. Tava nem aí. Porque eu já falei, o futebol é um retrato da nossa sociedade. E quem não entende isso é um mero ignorante. Outra coisa que eu queria falar também são aqueles que estão aproveitando desse momento aí de fragilidade, que o Bahia está vivendo um péssimo momento, e estão aproveitando aí para se aparecer, já que esse ano tem eleições aí, no final do ano, né, para assumir a presidência do Bahia. A única coisa que eu digo para vocês, torcedores, é o seguinte: tenham cuidado com o que está falando, com quem aí tá disseminando seus discursos. Tenham cuidado, pra gente acabar no final do ano não colocando um aventureiro qualquer e atrapalhar a democracia do clube, botando de novo o time em meias dívidas, botando o time para baixo, rebaixando, fazendo o que fizeram no passado. Só peço que tenham cuidado. Eu entendo que a atual gestão tem tido muitos fracassos, tem, dentro de campo. Sim, concordo. Mas fora de campo tem muitos ganhos, que inclusive pode ajudar no futebol no futuro. Eu já falei que isso não vai ter resultado agora, mas no futuro pode ter um resultado muito bom. Eu entendo que a maioria do torcedor só sabe falar, opinar, mas entender de futebol nada. A maioria, não tô falando que são todos. Mas aqueles que entendem sabem muito bem do que eu tô falando. Não tô aqui defendendo ninguém, só tô sendo justo. Então fique de olho nos discursos que estão espalhando por aí. E se a gente for relembrar o passado, as outras gestões também tiveram os mesmos fracassos. Olha aí Marcelo Santana, que tanto estão pedindo de volta. Não estou criticando o cara, só estou trazendo fatos reais. Os 2 primeiros anos de Marcelo Santana, o que foi que ele ganhou? Somente um baiano. Não subiu em 2015, tomou uma goleada sonora no final do ano no final da Série B de 2015. Não subiu. Foi vice pro Ceará na Copa do Nordeste. 2016, subimos com as calças na mão, esperando o jogo do Náutico terminar para poder concretizar a subida. E só foi bem em 2017, porque ganhamos a Copa do Nordeste. E o baiano, só isso. Agora, não é porque foi eliminado de várias competições que eu acho que a diretoria foi um fracasso. Porque as outras também tiveram fracasso dentro de campo. Acho que só vale só essa reflexãozinha aí para vocês. De resto, eu só espero que todos tenham entendido o meu recado. E que dias melhores possam vir aí, pairar sobre o CT Evaristo de Macedo, e que a vida do Bahia melhore daqui para frente. E que esse discurso mude. Que o discurso mude, que todos se sintam com vontade de produzir dentro do Esporte Clube Bahia. Porque lá não é passeio. Aquilo dali é um clube de futebol. Vocês têm que produzir. E tá faltando isso. Bora Bahia.